Olá, pessoal. Nós chegamos aqui com a nossa segunda aula, nossa aula da Verdade e a Forma Jurídica. Chegamos aqui na segunda conferência. Essa segunda conferência, ela vai tratar da história de Édipo. Ela começa aí na página 29. E eu começo a ler o segundo parágrafo dessa página 29 para a gente entender por que será que Foucault ele traz a história de Édipo para entender as práticas judiciárias, especialmente a prática judiciária grega e o nascimento do inquérito, né? O segundo parágrafo diz o seguinte, não é? Deleuze e Guattari tentaram mostrar que o triângulo edipiano, pai, mãe e filho, não revela uma verdade atemporal, nem uma verdade profundamente histórica de nosso desejo. Eles tentam mostrar que esse famoso triângulo edipiano constitui, para os analistas que o manipulam no interior da cura, uma certa maneira de conter o desejo, de garantir que o desejo não venha se investir, se difundir no mundo que nos circunda, no mundo histórico, que o desejo permaneça no interior da família e se desenrole como um pequeno drama quase burguês entre pai, mãe e filho. Aqui é um pouco a história clássica de Édipo, não é? Que vocês sabem que a psicologia utiliza bastante essa história clássica de Édipo, que é o desejo que os filhos têm, ora pela mãe, ora pelo pai, né? O filho homem, o desejo que tem pela mãe, a relação mais afetiva com a mãe, e a filha mulher, a relação afetiva com o pai. Continua a página 29 dizendo: Édipo não seria, pois, uma verdade de natureza, mas um instrumento de limitação e coação que os psicanalistas, a partir de Freud, utilizam para conter o desejo e fazê-lo entrar numa estrutura familiar definida por nossa sociedade em determinado momento. Em outras palavras, Édipo, segundo Deleuze e Guattari, não é o conteúdo secreto do nosso inconsciente, mas a forma de coação que a psicanálise tenta impor na cura do nosso desejo e do nosso inconsciente. Édipo é um instrumento de poder, é uma certa maneira de poder médico e psicanalítico que se exerce sobre o desejo e o inconsciente. Aqui um pouco a história de Édipo para a relação que essa história tem com o poder médico ou com o poder psicanalítico. E claro que Foucault não vai utilizar essa história para isso, né? Foucault vai utilizar essa história para perceber nela como o saber se desloca, como o poder se desloca em relação ao saber. A história de Édipo vocês sabem, não é? Acho que, se vocês não sabem, a maioria deve já ter ouvido falar dessa história de Édipo. Será discorrida aqui nesta conferência. É o filho que matou o pai, não sabia que era o pai dele quando ele matou e de certa forma, casou com a mãe. O que trata essa conferência, não é? Página 31, no segundo parágrafo. Diz: pretendo mostrar como a tragédia de Édipo, a que se pode ler em Sófocles, deixarei de lado o problema do fundo mítico a que se liga, já que é uma história, não é uma história, é representativa de certa maneira instauradora de um determinado tipo de relação entre poder e saber, entre um poder político e conhecimento de que nossa civilização ainda não se libertou. Parece que há realmente um complexo de Édipo na nossa civilização. Mas ele não diz respeito ao nosso inconsciente, ou ao nosso desejo, nem às nossas relações entre desejo e inconsciente. Se existe um complexo de Édipo, ele se dá não ao nível individual, mas coletivo. Não a propósito de desejo inconsciente, mas de poder e de saber.
É esta espécie de complexo que eu gostaria de analisar. Então, não é a história que o poder médico utiliza muito bem para poder explicar determinadas relações inconscientes e inconscientes, segundo a psiquiatria. É como essa história tem muita relação com o poder e saber, como eu já falei. O terceiro parágrafo da página 31 é chave para que a gente entenda como Foucault vai utilizar essa história. A tragédia de Édipo é fundamentalmente o primeiro testemunho de que temos das práticas judiciárias gregas. Como todo mundo sabe, trata-se de uma história em que pessoas, um soberano, um povo, ignorando certas verdades, conseguem, por uma série de técnicas de que falaremos, descobrir uma verdade que logo coloca em questão a própria soberania do soberano. Lembra das verdades interna e externa? Elas vão estar presentes aqui nessa conferência. Seguindo aí o parágrafo. A tragédia de Édipo é, portanto, a história de uma pesquisa da verdade. É um procedimento de pesquisa da verdade que obedece exatamente às práticas judiciárias gregas dessa época. Por esta razão, o primeiro problema que se coloca é o de saber o que era na Grécia arcaica a pesquisa judiciária da verdade. E aí ele vem, né, para mostrar aí na página 31, especialmente na página 32, como era essa prática antiga. Quando havia, por exemplo, uma contestação, um litígio, como é que se chegava à verdade para uma determinada contestação? E aí vem o sistema de prova, página 32. Metade aí do primeiro parágrafo, eu vou ler para vocês. Curiosamente, nesse texto de Homero, não se faz apelo àquele que viu, a famosa testemunha que estava junto ao marco e que deveria atestar o que aconteceu. Não se convoca o seu testemunho e nenhuma pergunta é feita. Há somente contestação entre os adversários, no caso Menelau e Antíloco. Para lembrar dessa história, não é? Teve uma prova, uma corrida, em que aconteceu uma irregularidade e Antíloco chegou primeiro do que Menelau, e Menelau fez uma contestação. Esta se desenvolveu da seguinte maneira. Menelau e Antíloco. Tu cometeste uma irregularidade, né? Fala Menelau. Antíloco, eu não cometi irregularidade. Menelau lança um desafio. Põe tua mão direita na testa do teu cavalo, segura com a mão esquerda teu chicote e jura diante de Zeus que não cometeste irregularidade. Como diz aí, né, a citação, não é uma prova. Se, neste caso, Antíloco renuncia à prova, ele é culpado. Claro de que não é esta prova aí é a chamada prova do juramento, que nós utilizamos até hoje esse modo de se obter a verdade. Às vezes, não é, quando nós fazemos um mal feito, alguém pergunta para a gente: você jura pelo seu pai e pela sua mãe? E aí você fica pensando, né? Jurar pelo pai e pela mãe, né? Você jura por Deus? Então, a forma de se chegar à verdade era a partir desse julgamento, como diz aí, juramento, desculpa. É como diz aí a própria página 32, no final, aí, no último parágrafo, que é o segundo parágrafo, no início aí do segundo parágrafo. Eis uma maneira singular de produzir a verdade, de estabelecer a verdade jurídica. Não se passa pela testemunha, mas por uma espécie de jogo de prova, de desafio lançado por um adversário a outro. Um lança um desafio e o outro deve aceitar o risco ou a ele renunciar. Então, essa era a primeira forma, não é, de, neste caso, se estabelecer a prova, o juramento.
a verdade, como diz na página 33. Eis aí a velha e bastante arcaica prova, prática da prova da verdade, em que é estabelecida judiciariamente, não por uma constatação, uma testemunha, um inquérito ou uma inquisição, mas por um jogo de prova. Judiciariamente, palavra que eu quase não consigo pronunciar, não é? Era a forma de se resolver uma contestação ou um litígio. Essa forma ela vai mudar na história de Édipo. Os séculos se passaram, como diz aí, não é? A história vai ter um problema lá na cidade onde Édipo governa. E, claro, né, como está dito aí, se procura a verdade a partir de uma nova forma de investigação. Édipo era o soberano. Estava havendo um problema lá, né? Uma conspurcação. E Édipo procura saber por que aquilo estava acontecendo. E, de repente, não se é a verdade, por exemplo, de Deus, que poderia se buscar a verdade de Deus, do adivinho, ou do próprio soberano que tem o poder. E que, em certa forma, se ele tem o poder, tem, o saber. Página 34, no segundo parágrafo, o autor fala, toda a tragédia de Édipo se fundamenta em um mecanismo diferente daquele da prova. É o mecanismo de estabelecimento da verdade que ele vai expor. Parece-me que esse mecanismo da verdade obedece inicialmente uma lei, uma espécie de pura forma, que poderíamos chamar de leis das metades. É por metades que se ajustam e se encaixam que a descoberta da verdade procede em Édipo. Como são essas metades? Aqui o autor Foucault coloca que cada pedaço se junta, cada pedaço da verdade. Então você tem o pedaço da verdade do próprio Édipo, você tem o pedaço da verdade do adivinho, você tem o pedaço da verdade do pastor de ovelhas, você tem o pedaço da verdade do escravo. Cada pedaço é um pedaço que tem um poder, é um saber, é um conhecer para a verdade, que tem um poder, que quando se junta, destitui a verdade ou o poder do soberano, como vocês vão ver nesta conferência. Um elemento importante, que será novidade nesta prática judiciária grega, que não acontecia, como nós vimos, na prática judiciária do passado, aquela prática do juramento, da prova, é a busca pelo saber das pessoas que são comuns. Vou utilizar aqui um termo pejorativo, me desculpem a utilização, um termo que a gente comumente fala, não é do Zé Ninguém. Quem seria o Zé Ninguém nessa história? O escravo e o pastor de ovelhas. Em tese, essas pessoas, na sociedade não teriam a verdade, não saberiam, não teriam o conhecimento. E essas pessoas são chamadas para serem ouvidas. Elas estarão nessa nova forma de saber, que é o inquérito. Aqui se começa o inquérito. E tem um elemento importante que podemos destacar nesse inquérito: o poder que tem o testemunho. A verdade que tem a testemunha, porque será uma nova engrenagem, uma nova forma de se obter
a verdade. Página 38. Esta forma realmente impressionante no Édipo de Sófocles não é apenas uma forma retórica. Ela é, ao mesmo tempo, religiosa e política. Ela consiste na famosa técnica, não é, que tem aí um símbolo grego, não é? Um instrumento de poder, de exercício de poder, que permite a alguém que detém um segredo ou um poder quebrar em duas partes um objeto de cerâmica, guardar uma das partes, confiar a outra parte a alguém que deve levar a mensagem ou atestar sua autenticidade. É pelo ajustamento dessas duas metades que se poderá reconhecer a autenticidade da mensagem, isto é, a continuidade do poder que se exerce. O poder se manifesta, completa seu ciclo, mantém sua unidade graças a esse jogo de pequenos fragmentos, separados uns dos outros, de um mesmo conjunto, de um único objeto, cuja configuração geral é a forma manifesta do poder. Veja, o escravo. Foi ele que foi confiado a ele a morte do filho do rei. O rei procurou um adivinho, o adivinho disse, olha, esse menino que é seu filho, ele vai te matar. E o rei ficou muito assustado. E aí o rei disse, olha, antes ele do que eu. Então, já que esse menino, esse meu filho, é um perigo para mim, então eu vou mandar matá-lo. E entrega ao escravo. O escravo leva o menino para o mato, para a floresta, dizer assim. Aí fica pensando, rapaz, eu vou matar uma criança, um menino. Fazer o seguinte, eu vou dar um jeito para ele morrer sozinho. Aí amarra os pés de Édipo, coloca ele de cabeça para baixo, coloca numa árvore. Inclusive os pés de Édipo, já que eles ficaram amarrados, eles ficaram inchados. A palavra Édipo quer dizer pés grande. Então, o escravo tem essa informação, tem essa metade, tem esse pedaço da cerâmica, vamos dizer assim. Um pastor de ovelhas, um agricultor, andando naquela região, escutou um choro de uma criança e foi ao encontro desse choro. Chegou lá, era Édipo amarrado, era o menino, a criança amarrada. Então, ele desamarrou e levou a criança para criar. Portanto, o pastor ou o agricultor, ele tem uma metade, ele tem um pedaço da cerâmica, veja, que se junta. Aquele que amarrou a criança na árvore para morrer e aquele que achou a criança na árvore amarrada e não deixou essa criança morrer. Duas informações importantes para esse inquérito. Então, as peças que se juntam e que, nesse caso, formam o jogo. Na página 39 tem uma citaçãozinha que eu quero também deixar aqui para vocês. Temos assim, é o segundo parágrafo, temos assim um resultado curioso. O que havia sido dito em termos de profecia no começo da peça vai ser redito sob forma de testemunho por dois pastores. E assim como essa peça, e assim como a peça passa dos deuses aos escravos, os mecanismos de enunciado da verdade ou a forma na qual a verdade se enuncia mudam igualmente. Quando Deus e o adivinho falam, a verdade se formula em forma de prescrição e profecia, na forma de um olhar eterno e todo-poderoso do Deus só, na forma de um olhar do adivinho, que, apesar de cego, vê o passado, o presente e o futuro. É uma espécie de olhar mágico religioso que faz brilhar no começo da peça uma verdade em que Édipo e o coro não querem acreditar, já que existe ali, nesta fala, uma profecia, uma antevisão do futuro. No nível mais baixo encontramos também o olhar, pois se os dois escravos podem testemunhar, é porque eles viram.
Um viu Jocasta lhe entregar a criança para que a levasse para a floresta e lá abandonasse. O outro viu a criança na floresta, viu seu companheiro escravo lhe entregar esta criança e se lembra de tê-lo levado ao palácio de Políbio. Trata-se aqui de um outro olhar. No mais do grande olhar eterno, iluminador, ofuscante, fulgurante do Deus e do seu adivinho, mas o de pessoas que viram e se lembram de terem visto com seus olhos humanos. Então não são mais os olhos de Deus ou do soberano, não são os olhos do adivinho, são os olhos de pessoas comuns, ou a lembrança e a memória de pessoas comuns que fará parte da investigação, que fará parte do inquérito e que, de certa forma, definirá o que vai ser, nesse caso, verdade. É o que diz aqui, é o olhar do testemunho. É a este olhar que Homero não fazia referência ao falar do conflito e do litígio entre Antíloco e Menelau, já que quem estava olhando a prova olhava só se a prova era regular, não é, ou não. Página 40. Podemos dizer, portanto, que toda a peça de Édipo é uma maneira de deslocar a enunciação da verdade de um discurso do tipo profético e prescritivo a um outro discurso de ordem retrospectiva, não na ordem mais da profecia, mas na ordem da lembrança, da memória, na ordem do testemunho. Portanto, não é, Édipo, seu poder, ele será ameaçado, como foi ameaçado, e como será desfeito esse poder em função, neste caso, de uma verdade. A tragédia de Édipo a tragédia do poder e da detenção do poder político que está na mão de Édipo e que passa a não ser mais de Édipo quando uma verdade pertencente a uma pessoa que, em tese, não era digna de testemunho, passa a constar no inquérito ou passa a constar nessa verdade. Portanto, não é Édipo tem um saber. E tem um saber, inclusive, que determina o enlace da história ou dessa prática judiciária. Porque ele poderia lançar mão desse poder e dizer, não, eu fico apenas com o adivinho, eu fico apenas com Deus. Mas ele passa, não é, a montar uma estratégia em que, infelizmente, será vítima dessa própria estratégia de obtenção da verdade. Página 48, eu vou ler aqui uma citação no primeiro parágrafo. Foucault diz, né, o que eu gostaria de mostrar é que, no fundo, Édipo representa na peça de Sófocles um certo tipo de que eu chamaria de saber-poder. Poder e saber. É porque ele exerce um certo poder tirânico e solitário, desviado tanto do oráculo quanto dos deuses que ele não quer ouvir, quanto do que diz e quer, por exemplo, ouvir o povo. Em sua sede de poder e saber, em sua sede de governar, descobrindo por si só, ele encontra, em última instância, a verdade, ou, como está dito aqui, né, os testemunhos daqueles que viram. Então, essa tirania de Édipo faz com que ele, de certa forma, se quebre. Porque ele é tirano na medida em que não quer ouvir as fontes tradicionais. No caso aqui, certo? Tanto os deuses, né, como os oráculos. Mas ele quer, neste caso, ouvir o povo. O saber edipiano, o excesso de poder, o excesso de saber foram tais que ele se tornou inútil. Ele se quebrou. O círculo se fechou. Ou melhor, os dois fragmentos da tessera se ajustaram e Édipo, em seu poder solitário, se tornou, nesse caso, não é, inútil.
A tragédia de Édipo, está aí na página 48, se aproxima, portanto, do que será, alguns anos depois, a filosofia platônica. Para Platão, na verdade, o saber dos escravos, memória empírica do que foi visto, será desvalorizado em proveito de uma memória mais profunda, essencial, que é a memória do que foi visto no céu inteligível, no mundo das ideias, né? Na luz, né, exterior. Mas o importante é o que vai ser fundamentalmente desvalorizado, desqualificado. E é esse saber que Platão desvaloriza, desqualifica, que na peça de Édipo, não é valorizado. Que na peça de Édipo tem poder. Saber é poder. Saber é poder. Eu repito porque não é aqui nesta peça a gente percebe que tem um soberano que sabe e que tem o poder. Mas tem duas pessoas que sabem que não têm o poder. E esse saber dessas duas pessoas derruba quem tem o alto, né, poder. A verdade de um Zé Ninguém, como eu usei na expressão. Portanto, aí na página 49, no segundo parágrafo, também fazer essa leitura. Nas sociedades indo-europeias do leste mediterrâneo, no final do segundo início do primeiro milênio, o poder político era sempre detentor de um certo tipo de saber. O rei e os que o cercavam, pelo fato de deterem o poder, detinham um saber que não podiam e não devia ser comunicado aos outros grupos sociais. Saber e poder exatamente correspondentes, correlativos, superpostos. Não podia haver saber sem poder. Essa discussão a gente fez lá no livro Visões da Modernidade, né? Um texto. E não podia haver poder político sem a detenção de um certo saber especial. É esta forma de poder saber que Dumésio, em seus estudos sobre as três funções, isolou ao mostrar que a primeira função, a do poder político, era de um poder político mágico e religioso, o saber dos deuses, o saber da ação que se pode exercer sobre os deuses ou sobre nós, todo aquele mágico religioso que está presente na função política. O que aconteceu, continuando aí na página 50, segundo parágrafo. Na origem da sociedade grega, na origem da sociedade grega do século V, na origem da nossa civilização, foi o desmantelamento desta grande unidade de um poder político que seria, ao mesmo tempo, um saber. Foi o desmantelamento desta unidade de um poder mágico religioso que existia nos grandes impérios assírios, que os tiranos gregos, impregnados de civilização oriental, tentaram reabilitar em seu proveito, e que os sofistas do século V e VI ainda utilizaram como podiam, em forma de lições retribuídas em dinheiro. O Ocidente, segundo Foucault, aí no último parágrafo da página 15, vai ser dominado pelo grande mito de que a verdade nunca pertence ao poder político, de que o poder político é cego, de que o verdadeiro saber é o que se possui quando se está em contato com os deuses, ou nos recordamos das coisas, quando olhamos o grande sol eterno, ou abrimos os olhos para o que se passou. Com Platão, isso é importante, viu? Com Platão se inicia um grande mito ocidental, o de que há antinomia entre saber e poder. Se há o saber, é preciso que ele renuncie o poder. Onde se encontra saber e ciência em sua verdade pura, não pode mais haver poder político. Isso é mito para Foucault. Mas isso é verdade para Platão, e Foucault está criticando esse mito, né, de Platão, que não pode se misturar saber e poder político. E aí, no parágrafo, terminando a conferência, Foucault diz: esse grande mito precisa ser liquidado. Foi esse mito que Nietzsche começou a demolir ao mostrar em numerosos textos já citados que por trás de todo saber, de todo conhecimento, o que está em jogo é uma luta pelo poder. O poder político não está ausente do saber, ele é tramado com o saber. Isso é muito importante, né? Porque nesta segunda conferência, nessa história de Édipo, nós trouxemos aí esta relação do saber com o poder. E as perguntas que foram colocadas agora para essa segunda conferência, né?
quando Foucault relata que descobriu uma verdade que coloca a questão, a própria soberania do soberano, é porque todos podem exercer poder e sofrer influência de sua ação? Sim, como foi colocado. Né? Todos podem exercer poder e podem receber esse poder. Né? Ou seja, as testemunhas só vão depor porque o poder do soberano obriga essas testemunhas a ir depor. Que ali tem um poder do soberano que é de Ero, não é? Já falei da Grécia arcaica, né? Me fizeram a pergunta o que era na Grécia arcaica a pesquisa judiciária da verdade. Né? Na Grécia arcaica era através do sistema de prova, não é do juramento. Falei do jogo das metades, me foi feita uma pergunta aqui sobre os jogos, sobre o jogo das metades, não é? A progressão da verdade, quando essas metades elas vão se juntando, novos elementos vão sendo apresentados como prova, né, como prova testemunhal da verdade, e aí a verdade ela vai aparecer e de repente Édipo sim matou o pai, ele não sabia, mas ele matou o pai, isso vai ser comprovado a partir dessas, não verdade. Falei dessa antinomia, não autonomia, a pessoa colocou só para receber uma confirmação. Foucault não concorda com Platão, porque ele afirma que há uma autonomia entre poder e saber, que seria uma autonomia do saber sobre o poder. Não, né? Antinomia. Há antinomia, não autonomia. Né? Ou seja, uma coisa, né, de certa forma, para Foucault, não tem a ver com a outra. Para Platão, não. Para Platão, o poder fica acima do saber. Se há o saber, é preciso que ele renuncie o poder. Isso é uma frase, uma necessidade ou um desejo de Platão, porque Platão quer colocar o saber acima de todas as coisas, daí a luz, não é, exterior. E por que a história de Édipo, não é? Eu tratei aqui com vocês um pouco a importância que tem essa história do Édipo, é o deslocamento da verdade. Primeiro, né, a transferência de uma prática judiciária em que era importante o juramento, a verdade pelo juramento, para o testemunho. Né? E aí nasce, vamos dizer assim, a primeira prática penal que se utiliza do sistema de inquérito, de investigação. E nessa investigação, o elemento principal é o testemunho. Então, a primeira prática judiciária com inquérito, na Grécia Antiga, nós vamos ter como elemento importante a verdade de um Zé Ninguém, ou seja, o testemunho de uma pessoa, não é, que de repente é tão verdadeiro esse testemunho que termina destituindo do poder o soberano. Portanto, esta não é, a grande lição desta segunda conferência com a história de Édipo.